Vamos lá então, tudo bem, doutor? Bom dia, Elisa. Bom Tudo dia. ótimo? Mais um dia juntos aqui na CNN e contando sempre com a sua participação. Pela hashtag Correspondente Médico, você pode mandar sua opinião, seu comentário, alguma dúvida, e você tem aqui a oportunidade de poder fazer essa pergunta ao próprio doutor aqui comigo, porque eu estou ligada na rede social. Nós começamos falando a respeito de um colega jornalista, Rodrigo Rodrigues, que continua internado em coma induzido, na unidade de terapia intensiva com Covid-19 em estado grave. Rodrigo Rodrigues é apresentador do Grupo Globo, mas também esteve por muito tempo na ESPN, já passou pelo SBT, se eu não me engano, também pela TV Cultura. E agora ele deu entrada na emergência do hospital no último sábado e teve confirmado uma trombose venosa cerebral. Então, já lhe pergunto, doutor, o que é uma trombose venosa cerebral? Elisa, o sangue chega no cérebro através das artérias, que são vasos que fazem com que o sangue possa chegar até o órgão, o cérebro propriamente dito. Depois que passa e libera aqui os nutrientes e o oxigênio, ele continua numa veia e volta para o coração. Quando existe um problema na coagulação, com a formação de um trombo nesse vaso distal ao órgão, no caso a veia, a gente chama de trombose venosa e, no caso do cérebro, trombose venosa cerebral. A gente sabe que existe uma correlação da SARS-CoV-2, do Covid-19, com a formação desses trombos. E isso, na verdade, acaba provocando o que a gente chama de acidente vascular encefálico ou AVC. Vocês viram que apareceu aqui a imagem, né, do Rodrigo? Deixa eu te pedir a gentileza de colocar de novo pronto. Tá aqui, Rodrigo Rodrigues. Rapaz, a gente te deseja melhora o mais breve possível, que a tua família esteja aí firme e forte contigo também. E torcemos por dar uma notícia boa de que tá tudo bem e que saiu desse estado tão crítico. Então, eu lhe pergunto, doutor, essa trombose, ela vem por causa da Covid ou a pessoa já tem uma predisposição? A pessoa pode ter a predisposição, só que nós já sabemos que existe essa possibilidade e acaba sendo uma das formas que o coronavírus acaba atingindo o tecido cerebral. Ele pode entrar através do próprio contato com o nervo olfatório, ele pode, então, provocar essa trombose, não por este caminho, mas pela questão da mudança da coagulabilidade do sangue, fazendo com que trombos acometam o trânsito do sangue, quer seja entrando pelas artérias ou então retornando pelas veias, ou até mesmo quando existe todo um processo inflamatório exacerbado, com quebra daquela barreira que protege o cérebro de todos os nutrientes e substâncias que passam pelo sangue, chamado barreira hematocefálica, inflamando então o órgão como um todo. Muito bem, explicadíssimo aí pelo doutor Fernando Gomes. Temos agora mais um assunto para trazer aqui para vocês: equilíbrio mental e físico. Você tem conseguido se manter aí equilibradamente de maneira física e mental durante esse momento de isolamento? Manda pela hashtag Correspondente Médico. E eu já trago aqui essa imagem para você, viu? Porque amanhã começam as quartas de final do Campeonato Paulista. Nessa fase, os confrontos passam a ser de mata-mata, aquele coração na boca, uma partida única. Os vencedores se classificam para as semifinais, que vão ser disputadas no fim de semana já, e também com esse mesmo formato de mata-mata. Já as finais serão jogadas em sistema de ida e volta. Durante todo o mata-mata, o empate leva a decisão para os pênaltis, que aí é ainda mais coração na boca, né, doutor? A pressão do coração vai a mil nesses momentos. E como manter o equilíbrio mental e físico quando essa exigência aumenta? No caso dos jogadores, né? Porque você pode ter todo o talento do mundo. Na hora que fica ali em frente à bola num pênalti, às vezes alguma coisinha pode pôr tudo a perder, né? Olha só, o que acaba acontecendo é que os jogadores profissionais, eles têm um condicionamento físico diferenciado, mas não é isso que faz a diferença, né? Quando a gente pega um jogador profissional, o que faz a diferença é a questão da inteligência emocional. Porque a inteligência corporal sinestésica, que é essa habilidade de gerenciar os movimentos coordenados do corpo, eles têm. A inteligência espacial, de entender quem está em cada ponto do campo e aonde ele pode, então, perfurar toda a defesa e fazer o gol, eles têm. Mas a inteligência emocional que acaba dando esse equilíbrio e pode trazer vantagem para um time ou para o outro. No caso do jogador profissional e do jogo de futebol, você imagina o seguinte, Elisa, eles treinam geralmente com os estádios vazios. Sim. Nessa situação que eles vão jogar agora, é muito fácil que o cérebro deles encare esse desafio, mesmo que seja o mata-mata, sem aquela pressão que habitualmente estão acostumados com as partidas oficiais. Então, aqui, a inteligência emocional, ela vai falar. E quem tiver
essa habilidade como time de uma forma mais desenvolvida, junto, lógico, com um bom condicionamento físico, tem mais chance de ganhar. Eu até, enquanto o senhor estava dizendo isso, eu estava lembrando aqui que muitas vezes um técnico, na hora de escalar o time, dependendo da decisão, ele tem a opção dos mais experientes, que já passaram por aquelas experiências mais vezes, e aí uma consequente maturidade, e os jovens que estão dispostos, mais habilidosos. E tem muitos técnicos que vão optar pelos mais experientes, porque esses atletas já têm ali uma condição de se manter equilibrado mesmo diante da pressão? Sim, só que veja que diferente. Dessa vez, aquela pressão da torcida que faz com que, mesmo que ele não esteja olhando ali no foco, né, para os torcedores ou ouvindo o barulho, ele sabe, ele percebe que está diferente. E existe uma equivalência muito maior com uma sensação de treino. O que isso quer dizer? O cérebro de um jogador profissional, quando ele encara e pisa num campo, numa situação oficial, que vai existir um jogo, ele aciona um circuito diferente. Então, a performance dele tende a ser maior. O grande desafio agora é esse. Como que vai funcionar? Né? Não adianta simplesmente torcer, não adianta simplesmente ter treinado e querer ganhar. Aqui, ó, a cabeça vai fazer a diferença. É o equilíbrio do corpo e da mente que é tão importante, ainda mais para um atleta. Deixa eu trazer aqui mais uma pergunta. Quais são os benefícios de equilibrar o corpo e a mente? É que até parece uma pergunta óbvia, né? Nossa, é evidente que você tem que manter o equilíbrio. Mas se fosse tão óbvio, todo mundo conseguiria. Por que para algumas pessoas é tão difícil conseguir esse racional e esse emocional ali equilibrados? A gente percebe que a nossa verdadeira vida, ela acaba acontecendo no plano mental. A gente usa o corpo físico, a gente precisa se alimentar, precisa dormir, a gente se relaciona, conversa, mas na verdade tudo passa aqui dentro da cabeça, né? Então, quando você consegue estabelecer uma relação de causa e efeito adequada durante o seu dia, com as suas emoções, com a sua percepção e com a sua vivência no plano físico, você consegue experimentar uma coisa muito próxima da sensação de plenitude. Por isso que a gente sempre orienta e a gente percebe que quando o indivíduo tem isso equilibrado, tanto a saúde física como a saúde mental, ele vive melhor. Então, acaba sendo um alvo de desejo e de busca de todo mundo hoje em dia. Pois é, tem gente que medita, por exemplo, para conseguir encontrar um equilíbrio, né? Cada um vai na sua ali tentando encontrar uma resposta boa para o corpo e para a mente. A gente já tem mensagens aqui pela hashtag correspondente médico. A Ana Barros está dizendo que é excelente explicar o caso do Rodrigo Rodrigues, que a gente acabou de mostrar e deseja, sinceramente, que tenha uma melhora o quanto antes. É apresentador do Grupo Globo, também passou pela ESPN e outras emissoras. Ela disse o seguinte, doutor, excelente explicar o caso do Rodrigo, porque a Covid afeta o cérebro, porque ele provoca coagulação intravascular. Vascular. Intravascular, é isso? Exato. E por isso que existem medicamentos que fazem com que o sangue ele fique com uma menor tendência de formar trombos e são administrados para esses pacientes. E o Jorge Matos está dizendo pela hashtag correspondente médico que o equilíbrio é fundamental ao prolongamento da vida. Ele é de Itaocara, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Pois é, se todos nós conseguíssemos aquele equilíbrio, né? Aquela paciência de um monge na vida, né? Comentário sábio, né? Comentário sábio, é isso mesmo. Porque a nossa vida, na verdade, é esse intervalo, né? Entre o nascimento e o momento que a gente se despede aqui do plano físico. Se a gente conseguir passar a maior parte do tempo em equilíbrio, a gente acaba experimentando melhores momentos, melhores sensações e mais significado para a nossa existência. E aí, vivendo nesse nosso mundão, né, 2020, com tantas informações e estímulos, às vezes fica meio difícil manter o equilíbrio, porque nesse momento tão difícil, que a gente tem visto muitos trabalhadores que de repente se viram desempregados de uma hora para outra por causa da pandemia da Covid-19, às vezes é delicado conseguir manter o equilíbrio, né? Aliás, são aguardados para hoje os dados do CAGED sobre desemprego, só que uma previsão da Fundação e Instituto de Pesquisas Contábeis, a FIPECAF, sobre os dados da PNAD, a pesquisa do IBGE, que devem ser divulgados nesta semana, estima que o desemprego atingiu aproximadamente 13 milhões de brasileiros. Diante dessa situação tão ruim para o mercado de trabalho, né? Como conseguir, nesse caso, doutor, equilíbrio entre corpo e mente? Porque uma coisa é a teoria. Na teoria parece tão fácil, né? Tão simples. Aí quando a gente se vê numa situação de desemprego, as contas chegando, família para sustentar. Eu só vejo um jeito, a gente precisa alinhar o funcionamento dos lobos frontais, que é a parte em que a gente tem a nossa consciência e é lá que acontece a possibilidade da gente planejar coisas, lidar com frustrações, lidar com expectativas,
para que a gente possa ter o melhor resultado. Como? Escrevendo, documentando as suas metas, os seus desejos, as suas estratégias, porque isso facilita o nosso pensamento racional e, de alguma forma, isso faz com que as nossas emoções se alinhem com aquela situação. Então, isso talvez não facilite, mas talvez possa incrementar resultado, às vezes para conseguir um emprego, para surgir uma ideia de como fazer dinheiro de uma forma diferente e, com isso, né, ter isso alinhado de uma forma mais positiva. A gente traz aqui o campo da necessidade, evidentemente, até porque não ter emprego, você pode ter uma série de problemas aí, especialmente para quem tem filhos, família a sustentar, mas indo para o campo dos prazeres do ser humano. É importante para o ser humano sentir-se útil? Qual estímulo isso traz para o nosso cérebro? O fato de eu tenho um emprego, eu sou útil, todos os dias eu faço o meu serviço, isso muda uma chavinha aqui dentro da gente? Isso muda. Vamos imaginar que a unidade de funcionamento do corpo físico de qualquer pessoa é uma célula. E cada célula do corpo tem uma função. Então, o miócito, que é a célula do músculo, tem a função de fazer contração. O neurônio, que é a célula do cérebro, tem o papel de transmitir o impulso elétrico e, de alguma forma, produzir memórias e aprendizagem. A mesma coisa, quando a gente vê o nosso organismo como um todo, é a sensação e a necessidade da gente entender que a gente tem uma função. Então, por um lado, tem sim o ganho financeiro, que você falou, que é super importante para a gente manter a nossa vida, a família, etc. Mas, por outro lado, tem essa sensação que é fundamental para que a nossa vida tenha significado, de se sentir útil, de se sentir necessário e fazendo parte da sociedade. E nesse momento que a gente está vivendo de desemprego, é muito comum a gente ter a expectativa ali em cima, né? A expectativa de uma vaga, a expectativa de que tudo melhore, e a gente sempre deseja e acredita que vai mudar mesmo. E aí, por falar em expectativa, a gente também traz aí uma pitada de cultura para a nossa conversa. O filme Novos Mutantes está atrasado 2 anos, é isso mesmo, está há 2 anos atrasado. A produção, tem até um trailer aqui, estava prevista para abril de 2018, né, e de repente foi adiada 3 vezes. Aí, de repente, foi prevista para fevereiro de 2019, agora agosto de 2019, abril de 2020. Enfim, aquela expectativa que vai sendo podada, né? O novo trailer do longa mostra uma série de reinicializações, né? Sempre com uma nova data, como vocês viram, e ainda mostram comentários do público sobre esse atraso. A gente jurava que ia conseguir assistir o filme antes da pandemia, só que a história, enfim, todo mundo já sabe o que aconteceu. A expectativa, então, agora é para o lançamento no fim de agosto. Então, doutor Ufa, parece que as coisas estão começando a retomar no setor da cultura. Então, como é que a gente pode explicar a importância do entretenimento para a nossa saúde mental? Agora, será que vai ser lançado mesmo? Não. Ou será que mais uma vez vai jogar para frente? Pelo amor, gente, já várias vezes adiada. E isso traz para a gente aquela sensação de, puxa vida, como é importante cultura para a nossa cabeça? Exatamente. O entretenimento funciona para um adulto como uma brincadeira para a criança. Então, é um momento em que a gente dá significado, a gente pode aumentar a nossa criatividade, a gente potencializa diversas percepções importantíssimas para suportar, muitas vezes, a dificuldade que a gente encontra no dia a dia. Então, por exemplo, quando você tem contato com um material desse, com um filme tão esperado, o que acontece? É a entrada sensorial, que acontece através da visão, aqui nos lobos occipitais, através da audição, quando você escuta o áudio, nos lobos temporais, occipitais, que é essa parte posterior, onde a visão é formada, os lobos temporais, onde a audição ela é compreendida pelo cérebro. Isso aqui fica de uma forma estimulada de uma forma diferente, porque assim, não é normal você ver um mutante aí pela rua, né? Agora, desejamos que não, né, Agora, doutor? quando você vê um filme super produzido e tão esperado, você imagina que isso produz no cérebro coisas muito interessantes. E, inclusive, uma coisa chamada acoplamento neural e espelhamento de neurônio-espelho. O que é isso? A hora que você observa uma ação no filme, você coloca neurônios que poderiam ser utilizados para executar aquilo que o ator está fazendo no filme dentro da sua cabeça funcionando. E aí, o que isso tem a ver? Isso aumenta a nossa criatividade. Potencializa o nosso cérebro, e aí eu estou falando aqui da parte mais anterior. E você quer saber o mais legal? O mais legal é o seguinte, liberação de endorfina e dopamina. Isso faz o quê? Que a gente tem bem-estar, que até a nossa própria percepção de dor e de equilíbrio aconteça. Por isso que o entretenimento é tão importante para a saúde do corpo físico e para a saúde da mente também, Elisa. Não, e na prática a gente sente, né? Que delícia que é ler um livro gostoso. Você mergulha, você vai para uma outra realidade. Ou também assistir a um espetáculo de dança, teatro, um concerto com uma orquestra. Aquilo mexe com a gente de uma maneira. E por que a gente sai, então, transformado de um espetáculo? É por causa disso, da tal endorfina e dopamina, porque a gente sai tão inspirado, né? Parece que o dia fica diferente.
Porque justamente todo esse processo acontece. A gente tem um estímulo diferente na porção mais posterior, onde a gente tem a nossa entrada sensorial, posterior do cérebro, eu me refiro. Que eu falei, lobo temporal, lobo occipital, e que estimula a nossa criatividade nessa parte mais anterior. Então, a gente mexe com memórias, a gente cria experiências novas, mesmo sem ter participado de verdade daquela situação. Então, você sai diferente, você sai enriquecido e, enfim, você deixou um tempo aí as preocupações, enfim, aquelas coisas do dia a dia que às vezes estão aborrecendo de lado para poder aumentar a sua, enfim, até a sua inteligência. Até o repertório, da vida. É sensacional. Você está com saudade da vida cultural, um teatro, um show de humor, não sei, qualquer coisa que seja, cinema. Manda sua mensagem pela hashtag correspondente médico. O Antônio Faria está dizendo aqui pela hashtag que está assistindo a gente de Rurópolis, no estado do Pará, que está adorando todos os assuntos. Então, Antônio, você pode mandar também uma sugestão aqui de um assunto para a gente tratar com o nosso doutor Fernando Gomes. Eu perguntei na rede social, até perguntei ontem já, assim, antecipando um assunto na rede social, se as pessoas estavam com saudade, dessa vida cultural. Mas chegou tanta mensagem. O Eduardo, por exemplo, disse que sente falta das peças de teatro de domingo à noite, que era meu horário favorito, e começava a semana renovado. Mais uma mensagem que chegou aqui, da... Gente, as pessoas às vezes colocam uns nomes diferentes, né? Você fica até pensando, como que eu leio isso aqui, meu Deus? Eu vou para o mais fácil, então. Antônio de Paula, escritor, bom, só pelo nome já dá para ver que a vida social, cultural faz muita diferença. Que ele diz que qualquer saída, mesmo que seja apenas para bater as pernas, já está bom para ele. E os empresários do setor cultural estão na expectativa para a reabertura de cinemas e também teatros aqui em São Paulo, na capital. Então eu pergunto para o doutor, o que é saúde mental? E quando que a gente percebe que essa saúde mental, assim, está meio que fora do eixo, está em desequilíbrio, doutor? Quando a gente tem prejuízo nas atividades que a gente faz no dia a dia. Então, eu estou emocionalmente instável, estou muito irritado ou estou muito facilmente abalável do ponto de vista sentimental, a pessoa chora muito, a pessoa fica muito triste, ela deixa de produzir nas tarefas que ela tem envolvimento. Tanto faz se é uma produção profissional ou mesmo dentro de casa, no seu relacionamento mais íntimo. Então, isso liga um alerta e fala, olha, a saúde mental não está lá funcionando muito bem. Lembrando daqueles diagnósticos, Ansiedade, depressão, alguns transtornos psíquicos, alteração do sono, alteração do hábito alimentar. Tudo isso mostra que a cabeça não está funcionando muito bem. E, de fato, quando a gente olha a questão do entretenimento como uma forma de válvula de escape, além do enriquecimento cultural que você muito bem disse, a gente percebe que essa parte está faltando. O adulto precisa brincadeira, e a brincadeira é o entretenimento, Elisa. Com uma criança em desequilíbrio, fazer uma pergunta aqui para encerrar a nossa conversa. Às vezes é mais simples de identificar, a criança chora, ou às vezes por meio de uma birra você consegue perceber que tem algo que não vai bem. O adulto tem uma tendência de deixar tudo empedrado aqui dentro e não demonstrar. Como se demonstrar um sofrimento fosse uma fraqueza. Então, muitas vezes o adulto demora a admitir que precisa de ajuda? Demora. A gente, na verdade, com toda a informação que a gente tem no decorrer da vida, nós criamos estratégias para tentar mascarar esse problema. Existe essa ideia de eu preciso superar, eu preciso encontrar caminhos diferentes e ficar bem. E muitas vezes a gente está perdendo o fio da meada e existe um diagnóstico de algum problema de saúde mental e você precisa, não vou falar, não é ser humilde, é reconhecer que isso é um problema, faz parte da saúde como um todo, pela própria Organização Mundial de Saúde, O que é saúde? Bem-estar biológico, psicológico, social, além da ausência de doença. Então, reconhecer isso e pedir ajuda faz parte do processo de ter uma vida melhor. Muito bem, participe sempre pela nossa hashtag correspondente médico. Mande a sua sugestão, o que você gostaria de ver aqui com a gente, como o Wagner, que é de Itu, de São Paulo. Muito boa essa sugestão, hein, Wagner? Gostaria de fazer uma sugestão de tema, gatilhos mentais. Topa, doutor, em breve a gente falar disso? Estou dentro, vamos para cima. Muito bom. Tem a ver com PNL, programação neurolinguística? Tem a ver, você pode ter gatilhos tanto para o bem, para te deixar mais de alto astral e poderoso para realizar coisas bacanas, como também gatilhos que muitas vezes entram na nossa vida de uma forma indesejada e colocam a gente para baixo. Teremos em breve, então, esse assunto. Obrigada, Wagner, pela sugestão. E, doutor, obrigado por esse repertório inteiro para fazer a gente aqui compreender melhor esse mundão do nosso cérebro. Obrigado você, Elisa, e obrigado, Rafael Colombo. Um prazer estar com vocês e até amanhã.